Na sexta eu não fiz nenhuma postagem, devido a que eu estava pensando em como que eu estaria abordando o assunto que eu iria trabalhar, comentar, no vídeo que eu ia postar no fim de semana. Nesse fim de semana, foi assim muito interessante que eu fui observando que todos os atendimentos e sempre estão relacionados a emoções, sempre relacionado a sentimentos, né? O medo, a ansiedade, sentimentos como além das dores físicas, né? No caso, mas sempre sentimentos, sempre questão emocional. Dentro da Reflexo, que é a área que eu me apaixonei juntamente com os óleos essenciais, eu pensei nesse final de semana, então eu vou comentar a respeito disso, né? Então, assim, de todo o estudo e análise que eu venho fazendo, e observando, todos, todos os órgãos, né? Igual no mapa que eu já mostrei, no mapa da semana passada, então todos os órgãos eles estão interligados. E esses órgãos que se localizam no nosso pé, nos dois pés, e esses órgãos, eles controlam as funções do nosso organismo. E se a gente parar para pensar, as nossas emoções estão interligadas com esses órgãos. Então, assim, como que a gente para pensar como que a gente pode ter uma saúde mais regulada no lado físico, envolvendo o lado emocional? Então, os nossos órgãos internos, eles influem todo o nosso lado emocional. E hoje eu vou fazer assim alguns apontamentos a respeito disso, né? Alguém já se perguntou como as emoções se relacionam com os órgãos do nosso corpo? Esse questionamento é algo que eu também não parava para analisar antigamente, mas que agora, observando as pessoas que eu venho atendendo, vendo as pessoas que vêm me procurando, vendo os estudos que eu ando fazendo e baseado na reflexologia, que é um estudo chinês, todas as nossas emoções, elas respondem ela responde, cada órgão responde a essas emoções. E o nosso organismo, ele processa todos esses estímulos. Então, cada estímulo que a gente recebe pode ser positivo ou negativo. E essa resposta desse estímulo, ela vai estar afetando alguns órgãos específicos, às vezes até todos, né? Ou, né, esses órgãos que compõem o nosso organismo. Então, existem emoções e sentimentos que, embora pareçam não afetar muito o ser humano, mas elas geram reações e que às vezes nós não percebemos. E essas emoções, esses sentimentos, eles estimulam
ou eles inibem o funcionamento de alguns órgãos. E enquanto essas emoções, elas são muito fortes, às vezes elas são negativas e às vezes elas são prolongadas, de repente a gente vem sentindo isso há um determinado tempo, né? Elas vêm sendo sentidas por um tempo pelo ser humano, elas podem prejudicar o funcionamento desses órgãos e podem tornar aquele órgão vulnerável a uma doença. Então, tornou-se uma coisa assim importante, na minha opinião, conhecer a causa emocional que afeta o nosso organismo. E dessa forma, né, tendo esse conhecimento, eu posso ajudar as pessoas a tentar amenizar, a curar essas dores. E ao mesmo tempo, poder trabalhar em cima daquele órgão. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, que é a reflexologia, e como ela atua em pontos que representam áreas do corpo e que elas estão interligadas a órgãos, a sistemas e a estados emocionais, quando eu faço a estimulação desses pontos, ou qualquer outro terapeuta específico no pé, eles enviam para o nosso cérebro informações. Por quê? Porque todos estão conectados, todos estão ligados, todos os órgãos estão ligados. Então, o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo é energia. E quando essa energia ela está em harmonia, você tem uma boa saúde. Mas quando de repente você de repente tem um dia estressado, de repente você não tem uma alimentação adequada, ou de repente falta exercício físico, de repente você tem muita agitação, ou de repente você não tem noites de sono tranquila, né? Ou de repente muitas preocupações, muitos pensamentos negativos. Todos esses fatores, eles provocam e acarretam um desequilíbrio que pode formar ou acarretar alguma doença no nosso corpo físico ou naquele órgão que está relacionado àquela emoção. Então, assim, dentro da medicina chinesa, cada sentimento que nós temos nos pés pode mexer naquele órgão. E se for vivenciado por um período muito prolongado, ele pode causar alguma enfermidade muito maior. Então, todo esse trabalho envolvendo sentimento não é algo novo. Ele é um trabalho que foi pioneiro já, pelo holandês Henri Somonge. Então, nesse trabalho dele, ele mostrava a posição dos dedos das pessoas e nos pés das pessoas. Segundo o livro dele, cada pessoa ela possuía traços de personalidade. E através desse trabalho que ele fez, ele identificava como cada pessoa lidava com as suas emoções e quais eram as tendências e os comportamentos que elas tinham com relação a essa emoção. Mas é lógico que, como ele foi um dos pioneiros, muitos terapeutas foram aprimorando esse trabalho dele.
e foram fazendo novos trabalhos, novas evoluções com seus atendimentos. E se a gente for analisar, cada órgão é relacionado a um sentimento. Então, eu vou dizer para vocês aqui, através de várias pesquisas que eu tenho lido e eu tenho observado nos atendimentos que eu tenho feito, por exemplo, a raiva, que é um sentimento, ela sempre vem ligada ao fígado. O fígado é relacionado a esse órgão. Ele é o órgão mais atingido. É lógico que existem outros. O medo, essa sensação de medo, ele está sempre atingindo os rins. A preocupação atinge a vesícula, a tristeza atinge o pulmão, a parte respiratória, a ansiedade atinge o coração, além da parte... Então, existem vários sentimentos e existem vários órgãos que também são atingidos. Não é específico, eu falei alguns aqui. Então, também através de pesquisas, existe cada dedo do nosso pé, existe sentimentos relacionados a cada dedo. Então, quando eu vou atender algum cliente que eu vou atender, então eu percebo muitas vezes que quando você faz os movimentos da reflexo com os olhos, realmente a pessoa sente. Muitas vezes você não precisa de repente fazer muitas perguntas. Às vezes os dedos revelam sentimentos que a pessoa não revela na ficha que você faz de anamnese no início. Então, a gente acaba percebendo e descobrindo o que a pessoa de repente está sentindo. Então, assim, é algo muito interessante. Na semana passada, eu comentei com vocês sobre um livro, o Cuide-se, que trazia muitas informações. E hoje eu vou mostrar para vocês mais um. Vou comentar com vocês mais um livro, que é Você Pode Curar Sua Vida, que é da Louise Hay. Esse livro aqui, tem um capítulo dela, num dos capítulos, ela diz bem assim, o nosso corpo, ele sempre está falando com a gente, sempre. Ele fala conosco constantemente. Mas nós temos que ter um tempo de parar e ouvi-lo. E muitas vezes a gente não para ouvi-lo, né? Porque cada célula, ela reage a cada pensamento que você tem, a cada palavra que você fala. E segundo ela, nesse capítulo aqui, pensar e falar geram posturas, confortos ou desconfortos no nosso corpo. E se a gente parar para pensar, cabe a cada um de nós curar-se. E como o título do livro diz, você pode curar sua vida, você é capaz de curar a sua vida a partir do momento que você começar a ouvir e a escutar o que o seu corpo está querendo dizer para você. Seja através de emoções ou seja através de algum sintoma que você tenha observado. Então, cuide-se. E dê um tempo para você
e escute você mesmo, ok?